Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado e eu estou muito contente de estar aqui junto com você. Se você não é inscrito, já considera deixar a sua inscrição, porque todos os dias a gente separa alguns minutinhos do nosso tempo para poder ter aquele encontro mais que especial. Um encontro com o nosso Criador por meio do estudo da Palavra. E deixa eu te dizer, durante esse último trimestre do ano, nós temos estudado o Evangelho de João. Tem sido uma experiência gratificante, maravilhosa. Estamos quase concluindo o ano, mas eu creio pela fé que ainda existem muitas bênçãos até chegarmos lá. Eu gostaria de contar com a tua presença. A tua inscrição vai possibilitar esse retorno da sua pessoa, tá certo? Também deixa o teu gostei, porque é dessa forma que eu e você vamos continuar pregando o Evangelho a todo mundo em nossa geração, tá certo? Então, nessa ocasião, quero convidar você a nós fazermos uma oração juntas e logo em seguida adentrarmos no estudo de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de poder estudar a Tua Palavra e por meio desse estudo não apenas adquirirmos conhecimento, mas acima de tudo mantermos um relacionamento contigo. Que o Teu Santo Espírito, o autor da Palavra, venha nos ensinar, venha nos lembrar tudo aquilo que é preciso e necessário para o melhor aproveitamento dessa ocasião. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua graça e paz, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje é dia 11 de dezembro, quarta-feira, e o tema do nosso estudo é o Espírito Santo. Nos estudos anteriores nós falamos um pouquinho sobre o Pai, sobre a pessoa de Jesus que tem revelado o Pai, e hoje nós vamos falar sobre essa pessoa, uma das três pessoas da Trindade ali, né, da divindade, e é a pessoa do Espírito Santo. Eu separei aqui alguns pontos, também tem alguns versos para nós lermos, e o primeiro ponto para a nossa reflexão diz assim, ó, o Espírito Santo não é apresentado no Evangelho de João de modo tão destacado quanto o Pai e o Filho. No entanto, seu papel é crucial para o sucesso da missão de Jesus. E de fato a gente percebe que o Espírito Santo, ele não é um personagem, né, assim, de grande destaque, não somente no Evangelho de João, mas em toda a Bíblia. Né, a gente nota que existe sim a atuação dele, a presença dele está ali, mas não é um agente, podemos dizer assim, vamos dizer assim, principal, no aspecto de primeira pessoa. Mas, como o ponto bem falou, sem ele, não tem como ter sucesso, não vai para frente. A missão de Jesus, né, o propósito dele aqui na Terra, só houve o sucesso, só foi à frente, exatamente pela atuação do Espírito de Deus, o Espírito Santo. É aquela coisa, ele não está na linha de campo na frente, mas ele trabalha nos bastidores. E sem a atuação dele nos bastidores, as coisas não funcionam. O contexto apresentado aqui, o primeiro contexto, está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 10 ao 13, que diz assim, ó, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Com base nesse texto, eu separei o seguinte ponto, ó. Já no primeiro capítulo de João, vemos quão central é o papel do Espírito Santo. Por mais que no texto não tenha feito vamos dizer assim, a indicação, o apontamento direto à pessoa do Espírito Santo, mas nós entendemos e sabemos que essas pessoas que são nascidas de Deus é exatamente as pessoas que passam pelo processo ali, vamos dizer assim, do novo nascimento, né, onde você renega, né, as inclinações carnais, né, a sua, vamos dizer assim, o seu interesse pelas coisas mundanas e começa ali a viver em novidade de vida. Esse processo gradual que acontece inclusive comigo e com você, né, nós que estamos trilhando essa jornada que conduz à vida eterna. O texto foi bem claro ao dizer que essas pessoas
que, vamos dizer assim, estão suscetíveis à atuação do Espírito Santo são exatamente as pessoas que depositam a sua fé em Jesus, que creem em Jesus, né, que fazem o assim diz o Senhor. Essas pessoas permitem a atuação, o trabalho, né, do Espírito Santo em suas vidas. Um outro contexto apresentado aqui, e são alguns, o primeiro está aqui em João 3, verso do 5 a 8, que diz assim, ó: Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aí ele continua: Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O outro contexto, João 6, verso 63. O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 15, 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 16, versos 7 ao 11 diz: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esses são alguns contextos e versos apresentados dentro do Evangelho de João que fazem menção ou citação da pessoa do Espírito Santo. A gente vê que, de forma bem prática, o Evangelho de João demonstra qual é a atuação, qual é a relevância, né, o papel do Espírito Santo nesse mundo e, vamos dizer assim, dentro do contexto da realidade que eu e você vivemos. Com base nisso, eu separei alguns pontos que diz assim, ó: Descrevendo aos discípulos a obra do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhe a alegria e a esperança que animava seu coração. A gente vê que a pessoa de Jesus era de fato cheia do Espírito Santo. E por a pessoa do Espírito Santo habitar na pessoa de Jesus, Jesus era feliz e contente, mesmo vivendo a realidade que eu e você vivemos. Qual, Davi? A realidade do pecado, a realidade de um mundo contaminado pela maldade, pela injustiça. Com isso, eu não estou querendo dizer que Jesus pecou, mas que ele estava em meio ao mundo contaminado pelo pecado. E com certeza, só em estar nessa atmosfera pesada do pecado, a gente já sente ali um peso, um fardo. Mas quando o Espírito de Deus está atuando, mesmo nessa situação, como a gente viu aqui no ponto, é possível se inspirar, é possível se alegrar. E o que Jesus queria compartilhar com os discípulos era exatamente essa experiência maravilhosa que o Espírito de Deus proporciona, né, na vida pessoal de cada crente. E um outro ponto bastante interessante é que Jesus estava querendo passar isso para eles porque Jesus estava de partida. Jesus não ia ficar na terra. E com certeza a dor da ausência, né, do mestre, da pessoa tão estimada que era a pessoa de Jesus, iria causar um impacto negativo. E para que os discípulos não ficassem nessa situação, Jesus procurou proporcionar, transparecer e explicar, né, o quão bom seria ter o Espírito Santo, né, que eles não iriam ficar órfãos, né, que eles teriam alguém ali para os consolar, para os aconselhar, para os instruir, para os guiar até aquele grande dia que eles voltariam a rever Jesus, na segunda volta de Jesus. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: o poder do mal estivera se fortalecendo por séculos,
E a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. A situação do mundo, né, com a presença de Satanás aqui, é algo terrível. E com o passar do tempo, vem piorando, vem degradando, vem se intensificando cada vez mais. Graças ao Espírito Santo, que tem freado, tem, vamos dizer assim, contido, né, a maldade humana, que as coisas não ganharam a proporção inimagináveis. E aí, com base nisso, eu separei um outro ponto que diz assim: o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Ah, meu amigo, se você quer ter convicção, quer ter a certeza de como você pode resistir ao pecado, esse poder não está em mim, não está em você, não é algo que nós produzimos. Isso é fruto da presença do Espírito de Deus. Ele que convence a gente do pecado, Ele que nos aproxima da justiça e a justiça de Deus, Ele que nos mantém na atmosfera santa e celestial. É exatamente Ele quem nos dá a força devida para resistir às inclinações pecaminosas, às tentações, àquela situação, vamos dizer assim, delicada, que muitas vezes a gente fica se perguntando: como é que eu vou conseguir lidar com isso? Como é que eu vou resistir a isso? É a pessoa do Espírito Santo que proporciona esse realizar, esse poder, tá certo? E como o texto bem diz, não é, vamos dizer assim, uma energia modificada, não é em parte, não é pela metade, não é ocasional, não, é na plenitude, é de forma completa. É isso que Deus proporciona aos seus filhos. É uma bênção receber o Espírito Santo, que certifica que Deus é verdadeiro. Graças à atuação do Espírito Santo na minha e na sua vida, é que nós temos a convicção e a certeza de que Deus é real. De que não é uma história contada para, vamos dizer assim, dar esperança, dar uma perspectiva de futuro, não. Graças à atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos a plena certeza, a convicção certa de que Deus existe, é real e muito em breve voltará para estabelecer o seu reino para todo sempre. O último ponto: por isso, a chave para sabermos o que é certo, verdadeiro e bom é submetermos nossa razão e experiência à palavra de Deus, por meio do poder convincente do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que, por exemplo, nos traz para momentos como esse de estudo e reflexão na palavra de Deus. É graças a Ele que nós, todos os dias, somos constrangidos, né? Somos convidados a ir à presença de Deus. Louvado seja o Espírito Santo, que faz essa obra tão maravilhosa e essencial para a nossa vida. Porque, como o texto bem diz, quando eu e você conseguimos discernir entre o certo e o errado, sabemos quando algo é verdadeiro ou falso, quando é algo bom ou ruim, tudo isso é mediante ao Espírito de Deus, o Espírito Santo. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. O tema hoje foi o Espírito Santo. E eu posso confirmar e ser bastante assertivo com você que é um estudo maravilhoso. Saber mais sobre o Espírito Santo, conhecer mais essa terceira pessoa da Trindade, né? Vamos dizer assim, é uma pessoa que com certeza faz total diferença na nossa vida. E que a cada dia mais a gente possa o convidar a fazer parte da nossa vida, a atuar em nossa vida e em nós e por meio de nós. O Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo estudo, tá certo? Até a próxima e tchau, tchau.